Fala galera, beleza? Mais um Plenicast aqui, eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, tô aqui com o Gu. Fala pessoal. E hoje a nossa convidada é a coordenadora da nossa pós, Anete Marum. Anne, obrigado pela presença, pela participação. Imagina, é um prazer estar aqui, estou super feliz, né, de dividir aqui esse espaço com vocês para falar de um assunto que eu amo, né, que é genômica nutricional, minhas experiências, né, minha vida, nutrição. Muito bacana. Ô, Anne, comece se apresentando para a galera, fala um pouquinho o que você fez, o que você faz, como da nutrição passou para nutrição de precisão, que é um termo novo, enfim. Eu falo, vou contar, vamos lá, eu sou uma moça do interior, eu falo porta, porquê, portão. Eu sempre aviso nas minhas aulas, né? Apesar de há muitos anos ter saído do interior, eu ainda não consigo perder completamente esse sotaque, né? Eu sou de Araraquara e nasci lá. Araraquara hoje é um cidadão, né? Mas na época que eu morei lá, era uma cidade pequena, do interior, não tinha shopping, não tinha fast food, não tinha cinema, né? Então, eu cresci dentro de uma realidade assim. Era o evento quando a gente ia passear em Ribeirão Preto, né? Que é ali perto. E com 17 anos, eu falei para minha mãe que eu queria vir estudar em São Paulo, né? E dentro de uma família que não tem uma cultura de estudo, né? Eu não tenho os meus pais formados, graduados, pós-graduados. E aí minha mãe falou, né? Né? Minha mãe ela se aposentou bancária, né? Trabalhava na parte burocrática de um banco. E ela falou para mim, então vamos lá, né? Topou aí a empreitada. E com 17 anos, em 1995, eu vim para São Paulo para fazer nutrição na São Camilo. Legal. Tive uma vida, né, simples, tradicional, voltava a pé da escola, andava de bicicleta, não viajava muito, bem tranquila. Uhum. Aí cheguei aqui em São Paulo, fui morar na casa de uma tia-avó, né? Que o meu avô tinha uma irmã que morava aqui, me recebeu, né, até que eu me adaptasse. E assim eu fui. Meu primeiro ano de faculdade, vim para estudar na São Camilo, também com dificuldade. Aí eu prestei uma prova, consegui um bom percentual aí de desconto, né, na faculdade. Vim e fiquei morando com essa tia-avó nesse primeiro ano. Foi um ano difícil, eu falo que eu chorei. Hoje, para eu chorar, é difícil, porque, né, a gente estava acostumado com uma vida tranquila, vim para cá sozinha, né, com todos esses desafios, mas foi maravilhoso. Me habituei, fiz os 4 anos de faculdade, saí dessa casa dessa tia-avó, morei sempre em República. A gente morava em 3, morei em kitnet, morei em apartamento, dividi o quarto, tudo isso que estudante, né, fazia. E morava sempre longe. A gente só tinha, na época, a unidade do Ipiranga, não tinha metrô, né, lá no Ipiranga. Então, eu tinha que pegar um ônibus. Pegava um ônibus, aí descia lá na Vila Mariana, aí chegava lá, tinha que pegar um ônibus para ir para a Avenida Ipiranga. E assim foram todos os meus anos de faculdade, né? Dividindo, muda. Eu nem sei contar quantas vezes eu mudei de apartamento aqui, sabe? Porque... Loucura. Loucura. E morei com gente que fazia letras na USP, depois fui morar com o pessoal que fazia moda e aí fui morar com quem fazia nutrição, morei com quem fazia medicina. Então, assim, ufa, sabe? Acho que tem história no meio dessa graduação aí, bastante. Até que chegou o final da graduação, né? Dezembro de 1999. E aí eu tinha que, para continuar aqui, eu tinha que trabalhar, ou senão eu ia voltar, porque não dava para os meus pais me sustentarem, né, aqui. E aí eu voltei, foi o Natal mais... Eu lembro até hoje, foi o Natal mais angustiante que eu tive, esse Natal de 1999. Porque, a princípio, eu peguei as minhas coisas se resumiam numa mala, né? E voltei para o interior, sem saber se eu ia conseguir voltar ou não. Pois eu consegui um emprego aqui em São Paulo. Dia 20 de janeiro, estava de volta.
Ai, que ótimo. Meu primeiro emprego foi num hospital chamado Santa Helena. Na época era um hospital da Unimed, na esquina do metrô São Joaquim, né? 10 meses eu trabalhei nesse hospital, entrando às 6 da manhã. Acordava às 4h40. E aí, nesse hospital, eu era nutricionista responsável pela pediatria, maternidade, né? A área da maternidade que englobava o lactário e a UTI neonatal. Então, eu me dediquei, na época, à pediatria, né? A nutrição materno-infantil. O que me levou, na época, a fazer uma especialização na Unifesp. Legal. Então, a minha primeira especialização é em nutrição e metabolismo na infância e adolescência pela Legal. Universidade Federal de São Paulo. Eu estava lá no hospital, minha amiga, que era nutricionista da MTN, falou assim para mim, Anete, ela se chama Sheila, abriu concurso no Hospital das Clínicas. Eu vou sair daqui porque, na época, não era pela internet, currículo se enviava pelo correio, né? Não tinha essa modernidade. Não tinha essa modernidade nem de fazer inscrição em concurso público pela internet. Então, a gente aqui no banco, preencher uma ficha e pagar a inscrição. Eu falei, vamos comigo. Eu cheguei lá no banco, ela fazendo, você não vai fazer, não? Eu falei, não vou passar. Você acha que eu vou passar no hospital, né? Não estudei, a prova já é... faz. Aí eu falava, puxa, mas não sei nem se eu tenho dinheiro. Na época, R$35 a inscrição. Tá, fiz, passei. Olha. Passei em 6º lugar, no maior hospital da América Latina, top, né? E fui para lá. Pô, que bacana. E ser nutricionista do Hospital das Clínicas, né, no Instituto Central, eu concursada. Logo, eu fui contratada pela Fundação Faculdade de Medicina, que é a fundação que banca, né, muito do HC. E aí eu fiquei anos e anos e anos. E lá, eu falo que no HC não tem uma unha encravada, né? São casos complexos. Então, foi uma bagagem, uma segurança que me deu para atuar na área clínica, né? Que me dá essa segurança hoje para dar aula, unir tudo isso que é necessário, muito grande. Porque eu lá trabalhei de pacientes com 90% da superfície corporal queimada até qualquer tipo de transplante, né? Rim, fígado, UTI. Eu fui nutricionista de todas as UTIs do HC, gastro, clínica médica, UTI do tétano. Então, diversas formas de avaliação, né? Bioquímica, paciente crítico. E foi muito bacana. Nesse período, eu fiz mestrado também, né? Fui prestar prova, passei. E eu era sozinha aqui em São Paulo, então eu fazia o meu mestrado de manhã, das 8 ao meio-dia. E nesse período, minha chefe... Eu fui para tarde, entrava no hospital às 1h, saía às 9h. Durante muitos anos da minha vida foi assim. Eu sou, até hoje, completamente apaixonada pela área hospitalar. Hoje não faz mais muito sentido, né? Eu escolhi outro caminho, mas eu me emociono e me arrepio até hoje quando eu entro no hospital, sabe? Eu sou supervisora de hospital em Santos hoje, né? Que bacana. Aí eu saí do Hospital das Clínicas, eu namorava um moço, aquele enrosco desde a escola lá do interior, sabe? Que namora e aí vai, não vai, uma hora foi. Casa, não casa. E aí isso faz 25 anos. E ele foi trabalhar em Santos, então ficou muito perto São Paulo e Santos, né? E aí foi por esse motivo que eu fui para Santos. Porque casei e fui morar lá, abri mão do meu concurso público, cheguei lá, de novo, minha mudança era uma mala. Aí você largou as coisas aqui? Pedi exoneração, larguei meu concurso público e cheguei lá sem emprego. E o mestrado? Também já tinha defendido. Já era especialista, mestre, tinha essa bagagem, Legal. né? Chegando em Santos, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Trabalhar em hospital é uma dedicação muito grande. São 40 horas semanais e vamos dizer que, assim, é um salário que
o pessoal merece mais, né? Vamos dizer. Arrastado, né? O salário é arrastado, né? Arrastado para dedicar. Então, eu optei, mandei meu currículo para as universidades da Baixada Santista, né? E aí, 2 universidades particulares me chamaram e mais um curso técnico. Então, eu fiquei dando aula, né? Deixa eu perguntar uma curiosidade. Você entrou no mestrado pensando realmente em seguir carreira acadêmica ou foi só para... Não, eu sou assim, eu vou prestar prova, eu passo, eu vou fazer. Eu gosto de estar dentro, sempre fazendo um curso, estudando, fazendo pesquisa. Eu sempre fiz assim, trabalhei, fiz pesquisa, todas as áreas dentro do Hospital das Clínicas, é um hospital escola e é muito incentivado. A gente dá muita aula também para os estagiários, mas eu nunca tive assim, não foi planejado, sabe? Eu gostava, eu estava em São Paulo, eu estava sozinha, eu não tinha filho, eu que tinha tempo. Eu fui procurando coisa para fazer, foi bem assim, mas não tinha essa perspectiva. Não imaginava que hoje, grande parte do que eu faço é na docência, né? Enfim, aí eu fiquei dando aula. Aí uma universidade fechou o curso, me sobrou mais tempo. Aí eu falei assim, tô há um tempo com saudades da clínica. Eu tenho uma coisa comigo que quando eu volto a atender paciente, quando eu me dou, assim, eu falo que, não sei, coisas acontecem diferentes. Parece que você se põe em movimento, a vida anda para frente, se ajuda e é ajudada, sabe? Eu falei, vou voltar a atender. Aí eu fui trabalhar num home care. Eu fui num home care lá em Santos, levei meu currículo e falei, quero atender paciente crítico. Quero ir na casa das pessoas, dos pacientes que usam sonda, porque com a bagagem que eu tenho de UTI, isso me agrada. Aí trabalhei mais um tempo dando aula e trabalhando em home care. Aí até que um dia, eu na universidade, né, a gerente de um spa, lá no Guarujá, tem um hotel 5 estrelas, famoso ali na Enseada, chamado Hotel Casa Grande. Sim. Lá no Hotel Casa Grande, dentro do hotel, tem um spa, né? Indo para nutrição de precisão, né? Que, a gerente do spa ligou para mim e falou assim, Anete, eu estou precisando de uma nutricionista 12 horas semanais para assumir o spa, né? Você tem uma aluna bacana. Eu falei, espera aí, quanto é que é? Deixa eu ver isso aí. Aí falei, tá, negociei com ela, falei, portanto, você leva a professora. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Fui assumir esse spa. E aí, né, chegando mais próximo do que eu faço hoje, foi nesse spa que eu tive acesso a um público de um poder aquisitivo diferente. E foram eles que trouxeram a demanda para mim. Isso que ano, mais ou menos? Olha, faz 5 anos atrás. Foi... É relativamente recente, tá? 5 anos atrás. Eles que trouxeram essa demanda. Então, primeiro foi assim. Anete, eu estava nos Estados Unidos e eu vi isso no supermercado, análises genéticas. Que você já viu? Você sabe? Eu assim, não, né? Falei, puxa, mas eu já fiz tanta coisa na nutrição clínica, porque eu resumi ainda, tá? Mas não conheço isso. Aí veio um outro falando assim, nossa, eu estava numa reunião no Japão, eu recebi isso em casa, um kit de análises genéticas. Aí eu falei assim, puxa, tá. O terceiro que chegou para mim e falou assim, eu estava em Boston e aconteceu, tal. Aí eu falei assim, eu vou atrás disso aí. E 5 anos atrás eu fui... Porque nada é por acaso. Nada. Foi bem isso. O spa, ele foi a cereja do bolo para mim, assim... Que legal, né? Para eu falar, eu fiz tudo na nutrição clínica. Não tem nada que eu nunca tenha atendido. E me deu uma bagagem, porque dentro de um spa você tem um paciente que ele come, faz exercício e dorme com você monitorando o tempo inteiro, uma equipe clínica monitorando. E mesmo assim eu via que tinha pacientes que respondiam diferente.
né? E eu falava... Ao "Puxa, mesmo estímulo." No mesmo estímulo. Puta, muito legal. Que é isso? Não. Acho, puta, veio 3 amigas, a gente fiz a dieta individualizada, as 3 comendo, né, a quantidade de calorias, e o serviço que a gente oferecia lá era impecável na individualização, os exercícios físicos, não tinha uns que respondiam, outros não, e aquela coisa. Até que eu fui atrás, a demanda veio, caiu no meu colo. Há 5 anos atrás, a gente não tinha curso, não tinha livro, não tinha... É verdade. Não tinha... eu tenho meu grupo no WhatsApp das meninas que se formaram comigo, ninguém trabalhava com isso, eu não tinha com quem conversar sobre o assunto. Eu levantei os laboratórios que tinham, escolhi um para ser parceiro e começamos a oferecer, né, no espaço essas análises genéticas. Como que você foi buscar conhecimento sobre isso? Num primeiro momento? Então, num primeiro momento foi assim, o paciente chegou e aí ele de novo veio com essa história. Tá. Eu falei assim, então, olha, a gente tem, e eu fiz, inclusive os kits de coleta da saliva chegaram ontem, e a gente vai começar a aplicar isso. Eu ainda estou procurando ver como é que eu vou estudar isso. Ele falou assim, eu quero fazer. Aí eu falei, ele quis. Né? E agora, como é que eu vou fazer? Não sabia, não tenho vergonha de dizer, não sabia. Claro. Aí eu falei para ele, ó, tu vai ser minha cobaia, você vai pagar. Naquela época era nos Estados Unidos ainda? Mandava para os Estados Unidos? Eu já usei vários laboratórios que eu já mandei para os Estados Unidos, já mandei para Londres, já mandei para Portugal, mas na época a gente fez uma parceria, tinha um laboratório no Sul. Aqui no Sul já? Aqui no Brasil. Só que era uma coisa, 5 anos atrás, assim, um valor financeiro muito grande para analisar 15 genes. Uhum. Entendeu? Assim, era bem viável. E se a gente for, assim, só falar um pouco sobre isso, outro dia eu atendi um médico ortopedista que ele falou assim para mim, Anete, eu fui num congresso de ortopedia logo quando isso saiu nos Estados Unidos, eu paguei a minha análise genética R$24 mil. Não. Aí eu falei assim, putz, tá doido. Ele falou, mas na época não tinha aqui, Sim. só tinha lá e era esse valor. Eu atendi já uma outra pessoa que falou assim para mim, eu fiz também fora do Brasil e paguei R$12 mil. Uhum. Então, assim, há 5 anos atrás, a gente tinha um custo para 15 genes também absurdo. Então, hoje, eu vejo quanto isso está mais acessível. Sim. E outro dia eu assisti uma aula de uma startup bancada pelo Einstein, né? Eles investem em biotecnologia para análise de dados de última geração. E eles falaram que nos próximos 15 anos para essas análises custarem o valor de um hemograma. Caramba. Legal. Agora, fala para mim uma coisa, Nath, até para, de repente, a gente explicar para todo mundo. Quando a gente fala assim, vou fazer um teste genético, vai me dizer o quê? Então, vai mostrar o quê, por quê, como, entendeu? Dá uma... Só um resumo, sabe? Lógico, né? Então, assim, a gente tem hoje no mercado testes de A a Z, tá? Então, assim, a gente tem um caso... Eu sempre... Né, tem um caso famoso, que é aquele que eu falo que ela popularizou, artista, blogueira, às vezes ajuda um pouco nisso, nesse sentido, né? Popularizou as análises genéticas, que foi a Angelina Jolie, né? Que ela fez. Verdade. Ela identificou predisposição a câncer de mama num teste genético. E aí ela levantou a bandeira dessas análises. Então, a gente tem uma linha de testes genéticos no mercado hoje, voltados para câncer, que está muito forte, muito avançado. A gente tem uma linha de testes genéticos que está também evoluidíssimo, que é a farmacogenética, que vê como você metaboliza remédios. Então, por exemplo, tem gente que toma remédio para depressão e não resolve. Tem gente que toma remédio para dormir e não dorme. Verdade. Tem gente que toma anestesia e tem efeito contrário. Então, a farmacogenética está muito evoluída e salvando vidas, porque a gente consegue exatamente entender como um indivíduo precisa, né? Qual é a substância que ele metaboliza melhor. Então, os médicos hoje,
psiquiatras, para prescrever um antidepressivo, eles têm medicações diversas e que vão de 50 miligramas a 500. Dependendo. Então, assim, e é tentativa e erro. Às vezes você demora 3, 4 meses para acertar uma medicação. E o cara tá na cama, né? Então, ajuda muito o médico saber como funciona a enzima que metaboliza essa medicação, para ele saber se ele começa do 50 ou do 400. E é bem assertivo? É no muito sentido de falar assertivo. assim, pô, pro Gustavo, diazepam, X miligramas, vai tal o efeito. Pro Renato, o diazepam já não resolve, tem que ser o, sei lá. Vem como é a sua sequência genética das enzimas que metabolizam os remédios. E aí eu costumo falar assim, que tem enzimas que funcionam modelo 2.0 e tem enzimas que funcionam 1.0. Então, assim, aí tem como entender o que é melhor para você dentro desse raciocínio. Entendi. E aí você é mais assertivo. Né? Eu trabalho com um psiquiatra em Santos que ele usa muito isso. Não é comum, custa caro. O convênio cobre alguns, mas a maioria não, das análises. Então, são pacientes que a gente chama de... que é a nutrição ou medicina de precisão. Eu costumo falar que é aqueles pontinhos fora da curva, sabe? Hoje eu sou especializada em pontinhos fora da curva. Legal. Pacientes que respondem, que na média não respondem, né? E que na realidade, cada vez mais você fica menos pontos fora da curva. Na realidade, começa a ter mais pontos. Crescente demais, né? Os pontos fora da curva. Crescente demais. E para nutrição? Então, aí o terceiro ponto, que é o que eu mais atuo por ser nutricionista, é os testes genéticos voltados para nutrição. Então, se a gente pensar qual é a função de um gene, né? Produzir, né, uma enzima, hormônios, receptores e transportadores. Então, eu consigo ver isso, se o meu paciente funciona 2.0 ou 1.0, para metabolizar uma vitamina, né? Se uma eficiência de um receptor, e aí eu entendo que ele precisa de uma maior dosagem. Então, dentro de vitaminas, minerais, eu consigo saber se ele expressa a enzima lactase, se ele tem predisposição à doença celíaca. E as predisposições genéticas, que é o que mais me encanta, né? Eu que vi doença muito de perto, né? Por ter sido nutricionista hospitalar, o fato de você conseguir lidar com uma predisposição genética e tentar evitar, tem que ser levantada essa bandeira. Tem que ser levantada. E hoje, os laudos genéticos, eles trazem algoritmos, né? As doenças crônicas não transmissíveis, que é o que a gente mais trabalha em consultório, elas são poligênicas. Então, a gente tem uma gama de genes analisados, né? E disso se constrói um algoritmo que trazem, os laudos hoje são precisos em dizer, você tem tantos %, né? Então, a gente tem genes de forte associação, né? Que na genética, a estatística usada é razão de chances, que a gente fala, né? Odds rate. Então, a razão de chance de você desenvolver diabetes lá na frente é 46 vezes maior. Cara. Então, a gente tem genes que dizem isso. Né? Então, a gente tem genes que me dizem assim, hoje, a estetose hepática está um pouco banalizada, né? Todo mundo fala, todo mundo tem gordura no fígado. Mas, assim, a população brasileira tem uma prevalência de estetose hepática cursando para cirrose e para necessidade de transplante imensa. Olha. Então, eu falei, uma coisa, transplante de fígado é complicadíssimo. Eu só tinha atendido pacientes com transplante de fígado no HC, né? Durante, né? E pós-transplante, eu vi lá no Hospital das Clínicas. Só esse ano eu acompanhei 3 transplantes. Caramba. Tá chegando nos consultórios, entende? Uhum. Então, assim, isso imagine a gente... Hoje de manhã, meu primeiro paciente do dia foi um cara do Sul, exatamente jovem, já com grau de ceatose avançado, magro,
entendeu? E com enzimas hepáticas alteradas. Fez, né, o exame genético, a gente identificou que tem esse fundo, porque indivíduos obesos com má alimentação é comum. Sine qua non, dizer, né? vai de encontro com a situação. Síndrome Pensando nos pontinhos metabólica. fora da curva que a gente está falando, são os caras como vocês, fazem exercício, comem bem, e aí, né? O que a gente faz? Então, assim, isso está crescente. Mas você acha que vai chegar num ponto... Acho que vai chegar num ponto de você falar assim, hoje é lógico, a gente já prescreve a dieta de forma bem individualizada, mas de você dizer assim, vai ter que ser tal alimento, você pode comer essa gama de alimentos nessa quantidade. Não, para você realmente, você não pode, entre aspas, né, não pode, ou, abusar do carboidrato, ou você não pode abusar da gordura saturada, etc. Nesse nível. Vai chegar ao ponto que a prescrição vai ser baseada no teste genético? No teste genético? O que a gente fala é assim, o teste genético, ele isoladamente, né, ele não deve, a gente tem, porque assim, o que acontece? A gente tem que insistir desse olhar, tipo, olhar de Picasso, sabe? Eu falo que é o olhar de Picasso para os meus alunos. Se a gente olhar a obra de Picasso daqui, tem um narizão daqui. Se a gente olhar daqui, tem um olho pulando daqui. Entendeu? Então, assim, ele vem, a análise genética, ele vem para matar a pau e a gente olha daqui, olha de cima e entendeu? Eu costumo falar que análises genéticas, elas não justificam tudo, mas quase tudo. Então, eu acredito muito nessa nutrição, nessa forma de tratar o paciente. Eu acredito que as prescrições devem, sim, ser personalizadas a esse ponto. A gente tem hoje genes que já falam pra gente, esse cara não tolera mais que 22 gramas de gordura saturada por dia. Caramba, por exemplo, um gene de apolipoproteína, né? Uma placa genética de alteração em alguns genes relacionados à apolipoproteína, se você der mais de 22 gramas por dia, em 3 meses, você faz uma dislipidemia ferrada no seu paciente. É incrível. Ô, Anny, nesses pontos fora da curva aí, a genética determina mais do que o ambiente? Olha só, as pessoas me perguntam muito isso, né? Aí, o que eu costumo dizer, né? Eu vou dar um exemplo da obesidade, né? Então, assim, o que os artigos científicos falam da obesidade? A obesidade, ela é poligênica. Então, a gente tem desde genes relacionados à adipogênese, termogênese, a parte comportamental e etc. Então, dependendo da quantidade de genes que você tem, né? Varia em torno de 30% a 40% o peso da genética na obesidade, no peso final do indivíduo. Só que eu digo assim, entendeu? A genética sozinha é decisiva para gerar obesidade? Não, tem os 60% do meio ambiente. Só que tem 40% a seu favor. Tem 40% jogando contra para você ver o quanto isso se torna mais fácil ou mais difícil. Entende? Eu costumo falar assim, tira 40% do seu salário ou reduz 40% do tamanho da sua casa. Dói, entendeu? Então, são aqueles pacientes. Você pega paciente que tem polimorfismo, libera mais interleucina 6, libera mais TNF, ativa mais Toll-like receptor 4. Aquele paciente que, para controlar a glicemia, entende? Ele não pode fazer um xixi fora do pinico, coitado, sabe? E aí cai muito, que a gente vê, assim, muito nas mídias sociais, aquele negócio, aquelas, né? Exemplos, assim, bobos, assim, fulano pode comer o açúcar, né? Depois do treino. Depende do fulano, né? Eu falei fulano que não pode comer açúcar depois do treino, mesmo treinando que nem um desgraçado. Exato. E tem a clássica, que é a cafeína, né? Também. A cafeína, por exemplo, ela causa um efeito ergogênico em algumas pessoas maravilhoso. E em outras, tem artigos recentes daquele grupo de ciclista que fala de que, além de não ter
causado o efeito desejado em ciclismo, em basquete, tem vários grupos que viram isso, ainda retardou. Os caras fizeram uma volta mais lenta. Entendeu? Então, assim, agora, a gente tem que ter bom senso e saber separar, né? É uma ciência nova. As pesquisas de associação, né? O que são pesquisas de associação? É quando você pega o gene e afirma, está associado com o diabetes, está associado com estetose, né? Tem uma pesquisa chamada DIWOS, que ela pega milhões e milhões de pessoas com diabetes, por exemplo, analisa a genética dela e compara com milhões de pessoas saudáveis. Aí ela fala, o que aqui eles têm em comum que aqui não tem? Então, tais genes. Então, esses são fortemente associados com diabetes. E na genética isso é difícil porque tem que ter essa forte associação em diversas populações para você dizer, esse gene está cravar, relacionado. Né? Então, quando foi possível, a partir de 2003, delinear o genoma humano, muito tempo as pesquisas ficaram fazendo essa forte associação. Então, o que está associado com Alzheimer? Gene ApoE. Esse é indiscutível, deu em todas as populações e uma razão de chances da pessoa desenvolver Alzheimer maior, entendeu? Muito significativa. Há alguns anos, a gente entrou em estudos de intervenção. Então, respondendo a pergunta que vocês fizeram lá na frente, o que eu quero muito é estar viva para ver recomendações dietéticas serem feitas baseadas em polimorfismos. Porque, por exemplo, recomendação de ácido fólico, quando você tem em homozigose no MTHFR, reduz em 70% o funcionamento da sua enzima. Tem que ser uma recomendação diferente. Sim. Se você seguir a média, não vai dar certo. Sim. E quando você fala assim, você quer estar viva para ver, no sentido assim, vamos supor, do ApoE, no caso, né? Vamos supor que eu com 40 anos vou lá, faço meu teste e, poxa, o Gustavo expressa, então provavelmente existe uma possibilidade uma chance maior. Então, peraí, eu, nutricionista, não era aquele, o que eu vou fazer, o que eu vou orientar, como que eu vou cercar esse meu paciente para que minimize a expressão. Tem uma coisa que eu sempre falo também para os meus alunos, que é assim, né? Em 22 anos que eu sou nutricionista, desde a faculdade, a gente estuda, a gente tem quase que a faculdade inteira aula de educação nutricional, né? O que eu vou fazer para esse indivíduo aderir? O que eu vou fazer para educar? Eu nunca vi nada tão eficiente como um teste genético. Verdade, é o medo, né? Entendeu? Então, assim, eu nunca vi. Você vai lá, você usa figueira, pinta e não sei o que lá, fala pra ele que ele tem um risco 4 vezes maior de desenvolver Alzheimer pra você ver. Entendeu? Eu já vi marmanjo chorar na minha frente. Quando você fala que tem um risco maior, por exemplo, de hipertensão arterial, teve um homem, eu nunca mais vou esquecer dele. Ele estava acima do peso, estava hipertenso, a gente fez a análise genética dele, veio a alteração em angiotensina, em enzima conversora de angiotensina. Aí ele falou assim para mim, puxa, eu tenho 2 filhas pequenas e eu perdi meu pai jovem por conta de hipertensão arterial. As minhas filhas não vão passar por isso, entendeu? Então, aí emagreceu, diminuiu o sal, Legal. Vamos cortar, tá? Então, no mínimo... Um processo de educação extremamente eficiente, né? E assim, há 25 anos atrás, quando eu entrei na nutrição, Rodolfo não pode me ouvir, não. Eu fui a primeira turma da São Camilo a ter nutrição esportiva. Caramba. E na época... A gente falava, o que é isso? Entendeu? Onde é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Não existia muita Não área existia. Também, né? Por que eu vou ter isso na faculdade? Não é possível. Aula de sábado de nutrição esportiva. Onde é que eu vou ver um atleta? Sabe? Tipo, que coisa sem... Engraçado. Gente, que isso? Hoje,
uma área, assim, né, indiscutível do que representa de importância e empregabilidade na nutrição. Então, assim, por que eu estou fazendo esse comparativo? Eu vislumbro a mesma coisa. Mesma pra coisa, eu genética, concordo Muito totalmente. legal. tá? Algumas poucas universidades, e eu espero que vocês sejam uma delas, colocam isso na grade. Vai ter na grade no que vem. Você vai ajudar entendeu? também. Colocam isso na grade. Tem Hoje já tem? Tem, só que eles têm colocado uma modalidade optativa. Não conheço uma universidade. Eles têm algumas faculdades têm umas faculdade matérias não tem. optativas. Ô, Anny, conclui. depois eu Então, pergunto. e aí o que acontece do que eu tenho conhecimento dos meus colegas professores aonde oferecem optativa? O povo não faz porque tem medo. Fala, por que eu vou arrumar a sarna para me coçar para estudar genética ou fazer uma optativa difícil? Dá a impressão que é muito difícil genética, né? E é muito difícil. Eu acho que deve ser muito difícil, né? Os nomes assustam, tudo assusta. Então, eu acho que mais assusta do que é. Entende? Não, então, mas eu acho que é a mesma coisa, né? E eu ia te perguntar sobre isso até. Porque como a gente vai abrir uma turma nova, né? Eu tava pensando, pô, será que a galera que tá vindo fala, meu Deus, eu vou chegar lá, eu vou boiar, né? Vou ficar boiando na... Mas na realidade é mais ou menos a mesma coisa do que quando a gente entra na nutrição e fala, puta, tem bioquímica, meu Deus, vai ser difícil pra caramba esse negócio, não sei. E aí quando você começa a ver e... o que, pra mim, quando eu falei, né, que eu comecei lá no SPA, né, eu ia para a biblioteca e peguei o livro de genética na faculdade que eu dava aula. Puxa, eu tinha que ler 3 vezes o mesmo parágrafo, assim, sabe? Para eu construir na unha esse conhecimento. Hoje não precisa ser assim. A gente tem livros que direcionam esse link entre a genética e a nutrição. A gente tem a pós-graduação com professores experientes para poder clarear, né? Não exclui o quanto o aluno tem que estudar, mas as coisas estão infinitamente melhores. E eu acho realmente que a gente está fazendo história de ser a primeira pós de nutrição de precisão, né? E eu queria que isso fosse básico, não isolado, entendeu? Sim. Básico do ser humano, né? Tratar desde aí. Ô, Anny, e curiosidade, assim, com relação ao termo mesmo, nutrição de precisão é uma área reconhecida recentemente pelo CFN, né? E a gente vai ser a primeira após a abordar esse assunto com esse termo. E eu passei a ter conhecimento sobre esse termo, medicina de precisão, nutrição de precisão, muito recentemente, assim. Acho que esse ano, ou no final do ano passado, numa clínica aqui de São Paulo. E a gente já ouviu falar de genética há muitos anos, e de genômica nutricional eu tive contato na faculdade, numa optativa lá na USP. Mas esse termo, medicina de precisão, ele é recente? Ele é recente, ele é bastante recente, né? E eu entendo como, assim, é um olhar diferente para esses pontinhos fora da curva. Hoje a gente tem tido exames muito modernos, né? A gente tem, além da análise genética, eu tenho estudado muito também e vou me atrever, o pessoal vai ter aula comigo, eu vou dar uma aula para o pessoal de que vai desde a genética até a metabolômica, né? Então, assim, você entender o polimorfismo genético, as dosagens sanguíneas que não condiz e essas dosagens urinárias. Então, hoje eu tenho feito muito isso na prática clínica. A gente tem exames hoje para fazer análises de genética, de microbiota. Então, é o uso desses instrumentos, dessas ferramentas, né, para fazer com que gere mais saúde ou previna doenças nos nossos pacientes. É isso que é a nutrição de precisão. Eu acredito muito nos próximos anos que tudo isso fique num custo melhor para ser mais acessível. Quando a gente pensa, né, o meu maior exemplo é a Estônia, né? A Estônia é um país que é uma cidade, acho que deve ser São Paulo, mas eles fazem análises genéticas na maternidade,
né, da população inteira. E simplesmente a medida de saúde pública deles é assim, ó, vem cá, tu tem predisposição a câncer de mama, tá com os exames em dia, vem preventivo ao entendeu? extremo, né? Então, assim, a gente aqui no Brasil luta para estender teste do pezinho, né? O teste do pezinho é um teste genético, então a gente ganhou aí, né? Vai se estender para ver doenças mesmo, né? E genética era muito... Eu dou muita aula para médicos, né? Vários médicos. Às vezes, outro dia, 7 médicos se uniram e me chamaram, né? Vem ensinar para gente isso aqui. Porque até médicos têm ideia que genética é coisa de geneticista. É verdade. Sempre foi. De médico geneticista. É verdade. E que, na realidade, nem tem prática muito, né? Clínica, né? E aí eles lidam com doenças raras. Aquelas doenças que realmente, assim, não tem como. Não é uma predisposição ou uma situação que uma alimentação vai resolver. Aí, isso é com médico geneticista, realmente, né? Agora, aí isso já evoluiu. E eu acho que tem um caminho lindo aí nos próximos anos. Não, nós vamos fazer história, certeza absoluta. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. Ô, Anny, aí, pra gente já indo... chegar na reta final aqui. Você teve o primeiro contato ali no SPA, que você comentou. Foi amor à primeira vista. Ah, total. Na hora eu falei, é isso que eu quero. Nossa, amei, me apaixonei. Transformei isso num doutorado, né? Falta um ano para eu defender minha tese de doutorado. E aí, tudo comigo é uma novela, né? Assim, eu fui e falei, puxa, escrevi um projeto, né? De genética. Aí, eu fui apresentar na Universidade Federal de São Paulo. Aí, o cara que eu apresentei falou, puxa, sua tese é sensacional, mas eu me aposentei e ai, meu Deus, tá. Mas eu gostei. Eu vou te indicar para uma professora amiga minha que está atuante ainda. Na hora ligou para... a minha vida tem um pó de estrelas também, sabe? Assim, tipo de... Sim. Vai lá, vou te ajudar aí. Aí ele me ajudou, eu fui de novo, apresentei num outro departamento, levei. Hoje em dia, fazer pesquisa no Brasil... é difícil, análises genéticas são caras. Para você fazer análise genética, ia requerer financiamento de FAPESP, CNPq. Quando eu virei para eles e falei assim, a gente não vai precisar, eu tenho os meus laudos dos meus pacientes. Eles falaram, mas você tem 30? Eu falei, não, hoje eu tenho 300, hoje eu tenho mais de 1.000. Né? Então, eu faço a minha tese de doutorado com os meus pacientes. Nossa, incrível. Incrível mesmo. Muito legal, parabéns. Entendeu? Então, assim, eu não uso dinheiro de financiamento do governo para fazer análises genéticas. Então, assim, incrível. É muito gratificante isso. Pô, parabéns. Gugu, mais alguma consideração aí? A consideração a gente está gravando aqui em agosto, né? Não sei quando que vai subir. A NET começa agora em setembro. Começa em setembro. E me sinto muito orgulhoso de poder estar ajudando e fazer parte aí dessa equipe junto com a NET, que é sensacional. Sempre te admirei muito, NET. Acho que você... É engraçado, né? Você veio... Eu nem lembro muito bem, você veio acho que dar uma aula pro Rodolfo, não lembro muito bem. Foi da Denise. Da Denise. Eu sei que assim, de uma você começou a ser chamada para todas, né? De repente... Você virou professora de todas as pós-graduações que tem na... Virou professora finitude e coordenadora, né? Então, aí, agora coroando a sua brilhante carreira com a coordenação de uma pós-nova aí. Eu que agradeço, a admiração é recíproca. Eu acho que eu não podia ter parceiros de vida melhor do que vocês para levantar essa bandeira. Vocês, eu falo que eu escolhi essa instituição e vocês me escolheram para a gente construir uma história bonita, uma história de vida. Vocês, para mim, são visionários, né? Eu acho que o trabalho que vocês fazem hoje na educação é muito bonito. Eu confio demais, então, em vocês. Desde o primeiro dia que eu vim aqui gravar, eu vi o quanto é muito sério o trabalho que vocês fazem. Então, me senti muito à vontade para
escolher como minha casa também e trazer para cá o meu conhecimento, a minha experiência e que a gente consiga aí levantar uma genética no Brasil honesta, ética, né, com conhecimento, com prática e que consiga, a gente vai construir juntos essa história que ainda vai ter muitos capítulos, tá começando. Show de bola. Só agradecer também, Anny. A gente está bem feliz de ter você aqui na nossa família, bem orgulhoso, muito orgulhosos, né, Gu? E o Gu sempre me comenta assim, nossa, a Aneth é muito educada, muito educada. E realmente você é muito educada e uma energia muito boa. Então, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu.